Carrossel do Brasileirão na sua telinha. Estamos de volta. Hoje, quarta-feira, 22 de julho, é isso, né? Quarta-feira. Então a gente tá aqui para falar de mais um clube aí no Carrossel do Brasileirão. Estamos hoje vamos falar sobre o Dragão de Goiânia, o Atlético Goianiense que volta à primeira divisão. E vamos falar hoje sobre o nosso prognóstico, a nossa ideia para o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro 2020-2021. Você, claro, acompanha com a gente, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilha com a galera, mostra pro pessoal o nosso trabalho. Se você ainda não nos conhece, dá uma garimpada aí no nosso canal, assiste os nossos vídeos. Já tivemos presenças ilustres aqui, Sérgio Soares, grande treinador, Fernando Camargo, narrador da Energia 97, narrador dos Jogos do São Paulo. E estamos à procura, lógico, de mais convidados assim especiais para o nosso canal. Você também é um dos mais especiais aqui, dos nossos convidados mais ilustres. É você que assiste os nossos vídeos, que curte o nosso trabalho e que compartilha com a galera aí as nossas ideias, nossas opiniões. E a gente vai falar hoje então sobre o Dragão, o Atlético Goianiense. Para você, Jefferson Assis, a volta do Atlético Goianiense à primeira divisão vai significar o quê? Permanência, ou ele retorna de onde veio para a próxima temporada? Uma pincelada rápida aí para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A volta do Atlético para a primeira divisão vai significar a volta do Atlético para a segunda divisão, como acontece na maioria dos anos. Não dá para esperar muita coisa do time do Atlético e a tendência é que o time do Atlético caia. Podemos ter surpresas? Podemos, mas a tendência é que o time do Atlético caia. E você vai ficar aí então com um vídeo rápido do nosso querido Iago Delboni, que vai passar algumas informações sobre o Dragão e vai também dar o prognóstico dele para o Atlético Goianiense no Carrossel do Brasileirão 2020-2021. Você vem com a gente aqui no HFD. Até daqui a pouco, nós dois vamos voltar aqui para dar os nossos pitacos, fazer as nossas piadas super engraçadas que vocês tanto amam. Valeu, grande abraço, até daqui a pouquinho. Muito bem, amigos do Humor Futebol em uma Dose, é hora e vez de falarmos do Dragão, do Atlético Clube Goianiense. O Atlético teve várias mudanças nesse ano de 2020. Mudança de treinador, mudança no elenco e mudança até no emblema. O emblema do Atlético está diferente. Não é aquele parecido com o São Paulo, com o do Fortaleza, um triângulo, né? Uma espécie de uma pirâmide, não é nada disso. O Atlético mudou a cara, reformulou o padrão da sua forma, né? Então é um formato diferente, um formato com as letras bem grandes, o ACG, né? De Atlético Clube Goianiense. É um formato diferente para uma reformulação que pode ser que dê certo. É diferente, é diferente. Aí você que vai nos auxiliar. Gostou do emblema do Atlético Goianiense? É novo, tá gostando? Achou bacana? Participa, deixa aqui embaixo também a sua opinião. Além das mudanças de emblema, de opinião, vamos falar de fato da bola, né? O Atlético mudou, o treinador, que era o Eduardo Souza, que fazia parte da comissão técnica, volta ao cargo de preparador físico, e quem entra é o Wagner Mancini. Wagner Mancini é aquele treinador que andarilho, né? Roda, 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 para no Vitória. Roda, 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 para no Vitória. Roda, roda, para no Vitória. Agora ele rodou de vez e está num outro rubro-negro, está na equipe do Atlético Goianiense, e ele foi também diretor técnico do São Paulo. Até tem algumas polêmicas circundado o nome dele. Eu gosto do treinador, acho ele um treinador muito interessante, e o Atlético de fato acertou na escolha do treinador. Ele teve passagens marcantes além do Vitória, né? Ele foi campeão na Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí contra o Fluminense em 2005. O Paulista foi campeão nas mãos de Wagner Mancini e revelou bons jogadores para o nosso futebol, como o caso do Hever, ex-Atlético Mineiro, o Vitor, goleiro do Atlético. Desculpa, o Hever não. O Hever é atual, jogador do Atlético Mineiro, assim como o Vitor, o Márcio Mossoró, que jogou no Internacional. Alguns bons nomes que a equipe do Atlético, do Paulista de Jundiaí, trouxe nas mãos do Wagner Mancini.
Ele é um bom treinador, gente. Ele é muito bom treinador. Eu gosto bastante do desempenho dele. E o Wagner Mancini vai ter como reforço no seu time o Everton Felipe, aquele que passou pelo São Paulo, passou pelo Sport, passou pelo Atlético Paranaense, teve uma boa recordação no Sport. Foi mais ou menos no Cruzeiro, é um bom meia. William Maranhão, zagueiro do Vasco volante ex-Vasco da Gama, e tem interesse no Trellis, atacante que passou pelo Vitória, quando ele estava no Vitória, e no São Paulo, quando o Wagner Mancini estava no São Paulo, e o Zé Roberto, aquele que joga no Mirassol. Para quem acompanha o futebol de São Paulo, o Zé Roberto e o Mirassol aparecem, depois desaparecem. Aparece, depois desaparece. E sempre roda e para no Mirassol também. É o Zé Roberto e pode ser um novo elenco, um novo integrante do elenco do Atlético Goianiense. O Dragão é líder do Campeonato Goianiense, minha gente. Tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tem 23 gols feitos e 3 gols sofridos. É uma campanha muito interessante. O Campeonato Goiano não tem data para voltar. A gente está gravando o vídeo dia 16, numa quinta-feira, e não se sabe até hoje quando o campeonato vai voltar. De fato vai voltar o campeonato, vai ter bola rolando. Agora quando? Ninguém sabe, ninguém viu. E vamos ver qual vai ser a reação do Atlético. O Atlético tem 2 jogos para fazer nessa primeira fase do Campeonato Goiano contra a equipe do Goiás. Vai ser um clássico com o mando do Atlético, sem torcida, evidentemente, contra a equipe do Craque, uma equipe lá de Catalão. No Campeonato Goiano, rapidinho, se classificam 8. O Atlético está garantido em primeiro, Goiás também está garantido em terceiro, então vai ser primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Então, por enquanto, o Goiás joga com a Aparecidense, mas pode ser que jogue contra o Grêmio Anápolis, contra até o Goiânia e contra até o Vila Nova também. Então, tá para se decidir quando que vai ter a continuação do Campeonato Goiano. Na Copa do Brasil, o Atlético está indo bem. Passou pelo União Rondonópolis por 1-0, enfrentou e passou o Santa Cruz nos pênaltis e agora vai jogar contra a equipe do São José. 2-0 lá em Goiânia e agora decide o jogo lá em Porto Alegre. O Atlético tem como destaque o Ferrarese, ex-internacional, Renato Kaiser, que também jogou no Vasco da Gama, Mateuzinho e o Jorginho. Para mim, acho que é insuficiente. Apesar do Wagner Mancini ser um baita treinador, acho que é insuficiente. O Atlético luta desesperadamente para não cair. Vai ter que fazer do estádio Olímpico, né, que é o estádio que o Atlético manda os jogos de menor apelo para lá, vai ter que fazer do estádio um alçapão, tem que resolver tudo em casa, jogar contra os grandões lá no Serra Dourada e resolver tudo em casa. O Atlético tem que ter uma campanha em casa para passar um período tranquilo, absolutamente intacto, tem que ser perfeito em casa e buscar alguns pontinhos fora para não correr risco. É assim que a gente vê. Torçamos que o Atlético possa surpreender também. Acho difícil. Boa sorte para a equipe do Atlético. Iago Delboni para o Humor, Futebol e uma Dose. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro de dar alegria pro meu coração. Isso aí, se foi Iago Delboni com informações e prognóstico para a campanha do Atlético Goianiense no Brasileirão 2020. O Atlético Goianiense aí tem a grande missão de se manter na Série A. Me recordo que em 2015 foi a última passagem. O Atlético Goianiense tem o Wagner Mancini como treinador, Jefferson. O Wagner Mancini acabou de passar pelo São Paulo e com certeza ele, claro, deixou muita saudade lá no São Paulo. Você vai falar agora sobre o Atlético e eu tenho certeza que você vai estar assim saudoso, porque o Wagner Mancini foi quem descobriu o Igor Gomes para o futebol brasileiro. E o Wagner Mancini, ele vai ter um desafio lá no Atlético Goianiense, porque
O Atlético Goianiense ainda está atrás de reforços, né? Como o Iago bem comentou aí no vídeo. Um dos reforços que o Atlético Goianiense está atrás é o Trellis. Trellis, ele mesmo, passou lá pelo São Paulo, fez um bom campeonato pelo Vitória, passou pelo São Paulo, que não jogou, ele só passou. E foi pro Internacional também para passar, como só passou também. E aí agora o Wagner Mancini vai ter esse grande desafio de quem sabe tentar fazer o glorioso Trellis jogar bola. Ele veio pra cá, o São Paulo não deu Trellis pra ele, e aí ele falou, vou embora, vou pro Internacional. O Internacional também não deu Trellis pra ele, ficou uma confusão aí ele voltou pro São Paulo, o Fernando Diniz disse que não ia aproveitá-lo. E aí o homem tá solto aí agora, vamos ver se ele vai pro Atlético Goianiense mesmo, e o que vai ser um ótimo reforço. E o Wagner Mancini vai ter esse desafio de trabalhar com o Trellis lá. E o Wagner Mancini também vai voltar a trabalhar com o goleiro Jean, que também trabalhou com ele no São Paulo. Então o Jean, inclusive nas notícias do dia aqui que nós estamos gravando, dia 17 de julho, é por enquanto preferência do Mancini para o gol do Atlético Goianiense. Deve iniciar o jogo treino que eles marcaram como titular. E além deles, tem o Everton Felipe também. Passou pelo Furacão agora recentemente, Atlético Paranaense, não foi bem. Está lá. Então o Wagner Mancini já conhece bem o Jean, o Everton Felipe. E pode ter o Trellis também no comando do ataque. Não é suficiente para se manter na Série A, né? Não é. Não é suficiente. Eu acho que eu tenho mais gol na carreira que o Trellis, pra falar a verdade, gente. Não é. Se esperava muito, nem sei quem esperava muito, mas esperavam muito do Trellis e não temporada meia boca no Vitória e olhe lá e mais nada na carreira. O Wagner Mancini, quando saiu do São Paulo, deve ter saído muito chateado, pra falar a verdade, porque ele talvez tinha a esperança dele ficar como treinador, né? E aí chegou o treinador do Daniel Alves, veio o Fernando Diniz e fez um bom trabalho, então ele acabou saindo e tudo mais. É um bom treinador. Agora tem uma coisa que nós falamos nos outros vídeos, se vocês quiserem, tá lá nos outros vídeos, depois vocês dão uma olhada. Que os times, eles têm que olhar o que eles têm e jogar dentro das suas possibilidades. Como a gente falou isso de Vasco, Sim. de Botafogo. E o Atlético começou a fazer isso logo no começo do ano. Trouxe o Cristóvão Borges e aí o presidente falou, não quero você porque você é muito ofensivo e nós vamos jogar para não cair. Isso é projeto. Verdade. Mas a gente não concorda, mas isso é projeto. E o Atlético está observando bem as suas necessidades, não está sonhando alto e vai trabalhar o máximo que puder para não cair. Eu acho difícil, muito difícil não cair em todos os prognósticos que eu já fiz, todos os sonhos, porque eu sonho com as coisas que vão acontecer no campeonato, em todos os sonhos o Atlético Goianiense cai. Mas foi interessante mesmo essa lembrança que você teve aí do Cristóvão Borges. E realmente foi essa questão do... o time é muito ofensivo, então vai correr muito risco no Campeonato Brasileiro, porque vai ter que jogar fechadinho, retrancado, como até o Iago disse aí, fazer uma campanha, se não impecável, mas muito sólida dentro de casa, e ainda buscar pontos fora de casa. Eu só tenho dúvida onde eles vão buscar ponto fora de casa, vai ser muito difícil. Dentro já vai ser complicadíssimo. Então o Mancini chega com um propósito também de fortalecer a galera aí do meio para trás. A realidade é essa. Então o Atlético vai correr aí nos cavalinhos do Brasileirão, provavelmente do 15º para baixo na maioria das rodadas. Essa é a tônica da coisa. Não tem a menor condição. E antes eu só queria fazer um comentário. Só para eu corrigir, foi 2017 a última participação, foi o último colocado com 36 pontos e foi rebaixado. Aqui a gente fala e a gente corrige na hora, porque a internet ajuda. E tem um site que a gente observa aqui, que a gente pega informações sobre os jogadores. Sim. Tem estatística, tem quantos gols fez e tudo mais. E eu fui procurar o nome do Trellis, não tem. Tem o campeonato tem campeonato de tudo que é lugar. Você coloca aqui, tem campeonato da Bielorrússia, do Afeganistão, do Uzbequistão. Não tem os dados do Trellis, só pra gente chegar nesse nível. Repito que a situação do Atlético ela é complicada. Vai lutar para não cair e vai lutar com outros times que nós já falamos sobre isso. E para não cair vai ter que jogar muita bola, não só ganhar em casa, e vai ter que tirar muitos pontos. Claro,
Pode acontecer? Pode. Nós teremos um campeonato mais apertado, nós temos outros campeonatos. Você pode acertar o time, você pode. O Everton Felipe e o Trellis pode fazer um grande campeonato e o Atlético ganhar todas em casa. Sim. Mas é muito difícil, é muito difícil a situação do Atlético para ele se manter. Na minha visão, o estado de Goiânia vai ficar sem um representante no próximo ano. E aqui tem alguns jogos já liberados pela CBF. O Atlético só estreia contra o Corinthians na Arena de Itaquera. Por enquanto, lógico, o Corinthians não tá aquele bicho papão, né? O Corinthians está num momento muito difícil também. Mas, na teoria, né? A gente imagina que o Atlético saia derrotado. E, inclusive, agora que me vem a lembrança na memória, no ano mesmo de 2017, o Corinthians fez um primeiro turno absolutamente impecável. E na volta, no retorno, os 2 primeiros jogos na Arena Corinthians foram 2 derrotas para 2 times que caíram. O Vitória e o próprio Atlético Goianiense, que venceu na Arena Corinthians naquele ano. E já estreia contra o Corinthians lá de novo e depois recebe nada mais, nada menos que o Flamengo. Flamengo já sem o Jorge Jesus, mas pelo amor de Deus, é o Flamengo, aquele esquadrão todo lá. E em seguida vai receber o Coritiba. Então ele tem um jogo muito difícil fora de casa contra o Corinthians, que aí não sei se consegue beliscar alguma coisa, vai depender de como volta agora o Corinthians dessa pandemia. Depois tem o Flamengo em casa, que a gente já pode contar como uma derrota certa. E aí dá pra beliscar 3 pontinhos contra o Coritiba jogando em casa. Então dá pra, de repente, pela fase do Corinthians e a situação dos 3 primeiros jogos, será que dá pra largar com 4 pontos aí, pelo menos? Talvez. Eu acho que se... Nada contra o Corinthians, tá? Mas... Nada? Não, nada. Eu até gosto do Corinthians. Eu tenho bons amigos corintianos, viu? Nossa, de verdade, tenho bons amigos corintianos. Agora, o Corinthians, ele é um time que tem dificuldades jogando na arena contra os times mais fracos. É muito difícil um time igual, que tá jogando igual o Corinthians, ou que joga melhor, que tem um elenco melhor, ir jogar na arena e ganhar facilmente do Corinthians. Agora, os times Figueirense, Atlético Goianiense, eles tiram um ponto direto do time do Corinthians dentro da arena. Sim. Então isso pode acontecer, o que seria aí totalmente ilusório, mas isso pode acontecer. E aí jogar o Coritiba é outra incógnita também. O que vai esperar do time do Coritiba esse ano? Como disseram ano passado, tomara que seja igual ao 13º, que cai em agosto, né? Mas não vai dar tempo de cair em agosto, porque só se for cair vai ser só no ano que vem. Mas existe essa possibilidade. Isso pode dar força pro time e tudo mais. Mas tem que aproveitar, montar o time, organizar o time bonitinho e pensar em tirar ponto dos times que estiverem jogando a Copa do Brasil quando ela voltar, os times que estiverem jogando a Libertadores quando ela voltar, o desgaste que vai ser dado nos jogadores, vai ter no primeiro mês do Campeonato Brasileiro quase vai jogar mais que o time do Bahia que jogava segunda, quarta, vai ter jogo todo dia. Se duvidar a gente vai dormir aqui, não aqui, eu durmo lá fora, mas se duvidar a gente vai fazer jogo em cima de jogo, nem respira e faz jogo e tudo mais. É a possibilidade que o Atlético tem, não dá pra esperar muita coisa. Referente ao time que subiu o ano passado da Série B para esse ano, a gente já coloca para você aí acompanhar. Na temporada, os números totais são 13 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como bem disse o Iago, ele marcou 27 gols, sofreu apenas 4. No Goiano, 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 23 gols marcados, 5 sofridos. E na Copa do Brasil, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 4 gols marcados e 1 sofrido. Sofreu aí 10 golzinhos no início do ano. A defesa vem atuando bem, o ataque está sendo produtivo, mas ainda não deu para parametrizar isso com os adversários que vem enfrentando. E aí do time da Série B para este ano, chegaram o goleiro Júlio César, Jean, aliás, como a gente já mencionou, do São Paulo, Éder, zagueiro, Zé Roberto, atacante, Júlio César, atacante, Edson, volante, Caio, volante, Matheus Vargas, meia, Renato Kaiser, atacante, acompanhamos ele na Chapecoense o ano passado, meu Deus. Dudu, lateral direito, Dudu falou que minimizou essa história de começar os 2 primeiros jogos contra Flamengo e Corinthians, falou que dá pra começar bem. Tá viajando o moço ou ele... Não, ele tá certo, tá totalmente certo, tá completamente certo. Na verdade vai fazer 6 pontos, fácil. E ainda ganha do Curitiba, líder do campeonato em 3 rodadas. E o Ferrarese, como mencionou o Iago, também é o maior destaque aí por enquanto.
João Pedro meia, Marlon Freitas volante, João Vitor zagueiro, Matheus Friso volante, William Maranhão volante, Everton Felipe meia. Esses 4 últimos, João Vitor, Matheus Friso, William Maranhão e Everton Felipe, chegaram agora na parada da pandemia. Foram embora Jonathan, lateral direito, Natan volante, Lucas Rocha zagueiro, Pedro volante, André Castro volante, Vitor Paraíba meia, Mike atacante, Crisan atacante, que não é o Zinho, que já aposentou, Gilcinho atacante, que é aquele Gilcinho que chegou no Corinthians em 2013 com status, veio do Japão e nunca produziu absolutamente nada. Ailon atacante, André Luiz atacante, Rodrigo Rodrigues atacante, Jairinho atacante, Pedro Raul atacante, que tá no Botafogo hoje, e o Gustavo goleiro. Saiu um monte de atacante de lá e eles estão querendo trazer o Trellis agora para substituir essa rapaziada aí. E pode colocar mais um na lista porque o Júlio César também foi embora. Ele veio da Chapecoense e tá voltando porque não tá satisfatoriamente funcionando. Não tá nem jogando, não sei. Deve estar dando problema no treino e tudo mais, mas não tá sendo agradável pro time. Rapaz, mais um então que tá na barca, vai embora aí pro Atlético Goianiense tentar se manter. Por enquanto ainda o principal destaque é o Mateuzinho. Ele no Campeonato Goiano tem 5 gols. E é aquela história, o Mancini vai ter que tirar aí leite de pedra do Atlético Goianiense para tentar se manter na primeira divisão. Vai ser muito complicado. E até a gente fica, né, até triste com as situações de alguns times que sobem só para cair. Tomara que não seja de novo esse ano o caso do Atlético. E o Atlético está envolvido aí num possível torneio preparatório. Pode acontecer no Mané Garrincha entre os dias 26 de julho e 2 de agosto, com Vasco, Flamengo e Goiás. Porém, o Mané Garrincha ainda não foi liberado. Se não for liberado, a opção também é o Bezerrão, onde aconteceu o Mundial Sub-17, a Copa do Mundo Sub-17, o estádio do Gama, lá em Brasília. Só que aí o interessante o Flamengo, o Vasco, o Atlético Goianiense e o Goiás foram convidados pelo Flamengo para fazer esse torneio. E aí a notícia diz assim: as 2 equipes cariocas ainda não confirmaram a realização do torneio. Mas como é que não confirmou se foi o Flamengo que convidou? Eu tô convidando você para ir para um torneio que eu não sei se eu vou participar, é isso? Existe uma coisa que é interessante nos cariocas, eu tenho muitos amigos cariocas e gosto muito deles, tá? O carioca diz para você assim: vai lá na minha casa. Mas ele nunca te dá o endereço. Ele te diz, vai lá, mas ele não te dá o endereço. Pelo jeito foi o que eles fizeram. Falou, vamos fazer um campeonato. Vocês aceitam? Eu aceito. Mas não sabe, não vamos fazer. Não sabe quando vai ser, de que jeito vai ser, quando que vai acontecer. Você vem, você quer vir, vamos jogar uma bola? Vamos, mas eu não sei se eu consigo jogar, tá? Você pode jogar sozinho? Eu assisto. E do Atlético Goianiense tem uma coisa que me chama a atenção e hoje até me assustou porque eu tava vendo a notícia e vi de relance. Você viu qual é o nome do presidente do Atlético? Adson Batista. Quando eu vi Adilson Batista, eu falei, caiu, não tem mais jeito, caiu de qualquer forma, não tem o que fazer. Mas aí eu vi direito, eu tava de óculos, vi direito e acabei corrigindo. Ai, já pensou? Se fosse o homem? Jesus, aí realmente eu cravaria, viu? Eu cravaria. Se bem que ele não ia terminar o campeonato, não ia chegar nem no final do primeiro turno. Mas dava pra cravar que caía, assim. Então, pra mim, Atlético Goianiense, se conseguir escapar, vai escapar em 16º na última rodada com o mesmo número de pontos e talvez vai salvar no número de vitória ou saldo de gol. O Atlético Goianiense só salva se cair 3 cariocas. Se cair Botafogo, Vasco e Fluminense, salva o Atlético Goianiense. Só. Não tem outra possibilidade. Eu tô dizendo aqui, com todo respeito aos torcedores do Atlético, com todo respeito ao estádio de Goiás, o Atlético Goianiense só se salva se caírem 3 cariocas. Até porque sempre tem uma surpresa que vai pra Série B, né? Tirando os cariocas. Então, sempre tem uma surpresa que vai pra Série B. Esse ano, as surpresas que poderiam ir pra Série B, não consigo ver os outros times. Depois a gente vai falar mais deles, mas... eu acho que dos que subiram, o que menos tem chance de permanecer é o Atlético. O Sport, o Bragantino e o Coritiba tem boas chances de ficar. O Coritiba trouxe alguns jogadores importantes, em breve estará aqui também no Carrossel pra gente fazer a nossa análise. E o Sport também tá montando um time possível de se ficar. Mas também a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Eu acho que ainda dos 4 ainda é o que mais tem chance de não permanecer e pra mim só salva na Bacia das Almas em 16º ou então cai.
Se perder ponto em casa, principalmente para esses 3 que subiram junto, se o Coritiba, o Sport e o Bragantino forem até Goiás e ganharem deles, aí, né, os outros também vão ganhar. Então, vai ser complicado, muito complicado pro torcedor do Atlético Goianiense. Claro que o torcedor sempre tem esperança, mas vai ser pauleira para se manter na primeira. Vai ser pauleira, e tem uma outra questão que eu acho que é importante, quando a gente fala de jogar em casa, a falta da torcida vai acabar beneficiando muito. Você não tem a torcida gritando, então você vai jogar lá, não tem aquela pressão que teria naturalmente. Então isso pode fazer falta para muitos times, porque tem muito time que ganha o jogo em casa, mas a torcida não ganha jogo, mas os caras gritando no seu ouvido o jogo inteiro enche o saco. A pressão que é já feita seria é difícil com torcida, né? Não, sem torcida é extremamente difícil. Aí você vai jogar com o Flamengo em Brasília, vai jogar no Amazonas, vai jogar em outro lugar. A gente não sabe como vão ficar as cidades, vão ter cidades que de fato não vão ter estádios, não vai ter jogo, você não vai poder jogar em casa. Mas minha cidade agora tá amarela, mas amanhã tá vermelha, então você não sabe o que vai acontecer. E para muitos times a torcida vai acabar fazendo falta. E também, no final das contas, pode ser algo positivo até pro Atlético. Isso vai influenciar em muitos clubes, a questão do mando, a questão da torcida. De repente, pode ser também um lado onde o torcedor veja uma esperança. Alguns clubes vão ter dificuldade com isso também, podem acabar tendo tropeços aí inesperados e acabar dando uma chance pro Atlético beliscar a permanência na Série A, o que eu acho bastante improvável hoje, no dia 17 de julho, a permanência do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Certo? Certíssimo. É isso aí, então. Analisamos o Atlético Goianiense, o Dragão de Goiás. E você continua acompanhando com a gente o Carrossel do Brasileirão. Amanhã tem clube novo, amanhã cedinho. Aí você será despertado por nós para ir ao seu trabalho, ou para fazer os seus afazeres domésticos, ou para ficar em casa brincando com seus filhos, pintando a casa, pintando a sala, criando quadros, porque você já não sabe mais o que fazer nessa pandemia. É isso aí. Vai assistindo o HFD, vai compartilhando, vai dando seu like, vai mostrando pra galera o nosso trabalho. E vai aí, claro, deixando o seu comentário aonde vai chegar o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Cai de novo? Qual vai ser a campanha, na sua opinião, do Dragão para 2020-21? O HFD volta amanhã com o Carrossel do Brasileirão. Aguardem, grande abraço, fiquem ligados, é o HFD no Brasileirão 2020.